Ok, pessoal, nessa videoaula iremos ver um pouquinho sobre a organização da nossa área de trabalho. Seguinte, como havia falado na última aula, os painéis eles podem tomar uma grande área e pode acabar deixando muito limitado o nosso espaço de trabalho. Uma das maneiras que a gente tem é organizar esse painel deixando só o essencial. Primeiramente, se você observar aqui, vindo lá no menu janela, você vai ver que tem algumas opções marcadas. Essas opções que estão marcadas, elas correspondem aos painéis que estão ativos aqui, ok? Se eu quiser desativar o painel aqui de amostras, por exemplo, clico lá em janela, se eu clico em amostras, observa que o painel saiu, tá? O painel que continha a opção amostra saiu. Se eu vier novamente, clicar lá no menu janela e amostra, ele vai vir. Observa que ele vem junto com o painel de cores, certo? Outra maneira que eu tenho de retirar o painel é clicar nesse ícone. Aqui embaixo eu vou ter fechar ou fechar grupo de guias. Qual a diferença? Para que a gente possa entender melhor, vou pegar aqui esse último conjunto, que é camadas, canais, demarcadores. É o seguinte, clicando aqui do lado, quando surgir essas opções, que eu tenha fechar e fechar grupo de guias, se eu clico em fechar, tá? Observa que aqui quem está ativo é camadas. Se eu vou lá e clico em fechar, ele só vai fechar o painel que está ativo. Porém, se eu for lá e clicar, cliquei aqui do lado, observe que até as minhas opções foram mais resumidas. Se eu clico em fechar grupo de guias, ele fecha todo aquele conjunto, tá bom? Então, essa é uma maneira rápida de fechar um conjunto de painéis, certo? Outra maneira de fechar é clicar aqui, ó, um pouco à frente, eu vou clicar com o meu botão direito. Observa que vão surgir três opções aqui primárias: fechar, fechar grupo de guias e minimizar. Ok, se eu tenho um painel e quero só minimizar ele, clico aqui e minimizar. Para poder ele voltar, clico e expandir grupo de guias. Ok, ou então simplesmente o clique duplo, ó, permite isso. Certo, mas vamos fechar esse grupo de painéis aqui, tá? Esse grupo de guias. Aqui também vou fechar. O que que acontece? Quando eu fecho esses grupos de guias, muitas vezes eu vou querer eles de volta, tá? Eu vou querer personalizar de uma maneira que sempre que eu preciso eu tenho um grupo de guia padrão. Como que eu faço? Eu vou abrir aqui alguns painéis essenciais. Vamos dizer que eu trabalho com esses painéis essencialmente. Vou colocar aqui camadas, tá? Vou vir aqui novamente. Vou procurar aqui o painel de ações. Pronto. Vamos dizer que aqui eu vou fechar, tá? Vou deixar ações, histórico, amostra, cor. Só que eu não preciso de canais. Eu vou fechar esse nosso painel aqui. Ok. Quando eu fechar, eu posso simplesmente salvar uma área de trabalho. Só que é o seguinte, antes de salvar, você deve observar que um bom recurso é o de painel flutuante. Quando eu clico aqui, ó, na guia do painel e arrasto, observa que ele vai ficar solto, ok? Para não ficar muitos painéis, eu posso simplesmente, ó, organizar. Clico, arrasto e solto, clico, arrasto e solto, tá vendo? Então eu peguei três painéis distintos e coloquei em um único grupo. Então eu criei meu próprio grupo. Assim como eu posso fazer com os demais, tá? Então observa que aqui agora ficou mais organizado, certo? Se eu quiser fechar qualquer um deles a qualquer momento, eu clico com o botão direito, tá? Botão direito e fechar, certo? Vamos se dizer que eu queira manter isso aqui um padrão. Eu posso vir aqui em janela, área de trabalho e aqui, ó, nova área, certo? Essa área aqui eu vou colocar só de personalizado. Clicar em salvar, ok. Aqui, por mais que eu venha aqui, ó, e mude a minha área de trabalho, por mais que eu venha aqui e coloque aqui essa 3D, por exemplo, observa que ele já tem um novo padrão. Se eu quiser voltar àquela área a qual eu salvei, eu clico aqui no menu, janela, venho aqui, ó, e aqui eu tenho minha área.
Observa que ela vai estar exatamente com o grupo de painel que eu personalizei, ok, pessoal? Ok, então essa é uma maneira de organizar o teu ambiente de trabalho. Na próxima aula a gente continua.